Agora vamos falar sobre as duas religiões, além do cristianismo, que mais cresce no mundo, que é o judaísmo, e nós temos o islamismo. Eu vou colocar aqui o judaísmo e os muçulmanos. Deus, o Deus dos judeus, o Deus do judaísmo, é o mesmo Deus do Islã? É o mesmo Deus dos muçulmanos? Alá. É o mesmo Deus de Israel? Não. Quem é Alá? Eles podem dizer que serve ao mesmo Deus que a gente, como as seitas dizem. Grupos sectários pegam alguns textos isolados das escrituras sagradas, criam suas próprias doutrinas e querem dizer que esse é o Deus, só que eles escolhem facetas, lados desse Deus para corroborar a sua teotologia. Mas é o seguinte, qual a semelhança entre o judaísmo e o islã? Que ambos vêm de Abraão, descendente de Abraão. Ambos rejeitam Cristo como Messias. Um se revela pela Torá, o outro pelos ditos de Maomé. Não pode ser o mesmo. Um chama seu povo de filho, que é o Deus dos judeus. O outro não chama seu povo de filhos, apenas servos. O Deus dos judeus desceu a nós em Cristo, imanente. O Deus dos muçulmanos é transcendente. Então, eles podem estar dizendo servir o mesmo Deus, dizem ter a fé nesse mesmo Deus, mas as obras negam esse Deus que eles dizem ser o mesmo Deus dos judeus. Então, não tem como. Eu não sou especialista nisso, mas essas diferenças aqui já são suficientes para você entender que não é a mesma fé, não é a mesma doutrina, não é a mesma revelação. Então, nós nos aproximamos mais da crença dos judeus no Deus que enviou seu filho para a nossa salvação do que no Alá. Então, tanto os judeus quanto os muçulmanos estão perdidos. Sem Cristo, todo homem está perdido. Sem confiança no mérito de Cristo, sem a manifestação de Cristo, sem Deus vir ao homem, porque ambos, o Islã e o judaísmo, como disse Paulo Romanos 10, confiam em suas próprias obras de justiça para a salvação. Paulo disse em Romanos 10, o Islã você sabe que também é. Então, confiou em suas próprias obras para a salvação, sem invocar o Senhor que enviou o seu Salvador, o homem está perdido. E não tem esperança? Tem esperança. A consciência, a criação, a Bíblia, a igreja, ou Cristo aparecer-lhes, como a gente já tem testemunhos, ou um anjo do Senhor aparecer, como fez com Cornélio. E por que hoje o Islã ele mais cresce na Europa enquanto o cristianismo não cresce? Porque eles não são pai de pet, mãe de pet, eles fazem filhos. Interessante que no Evangelho você não nasce cristão. No Islã você nasce. Você é muçulmano porque ali você nasceu. E como que essa religião cresce? Bora fazer filho. No Evangelho, não. Você não tem que fazer filho. Você tem que se tornar filho de Deus. Pela operação do Espírito Santo, fazendo de você uma nova criatura. Regeneração. Novo nascimento. Na família de Deus, não é pelo fato de a gente fazer filhos que a gente cresce como igreja. A família de Deus cresce porque a gente anuncia o evangelho da salvação. O Islã cresce porque eles fazem filhos. Não é por causa de conversão? É só por causa da procriação? Tem a conversão, até porque tem as falsas mensagens, tem os homens que são perdidos, tem os homens que entram ao Islã só para fazer o mal às outras pessoas, tem a competição, tem o desejo mal do coração do homem de se afastar do verdadeiro Deus, pois todo homem é caído, mas o maior fundamento pelo qual o Islã se desenvolve é fazer filhos e dominar os portais de governo na sociedade. Por exemplo, eles chegam na Europa e eles falam que os europeus são fracos porque não fazem filhos, criam cachorros. E eles fazem vários filhos. Sim. Esses filhos vão se desenvolvendo. E aí eles se envolvem na política. Só que as coisas se desenvolvem em prol deles pela lei. E esses caras vão para a urna e votam e ganham
e vencem. Tem apologetas brasileiros tendo seu Instagram derrubado. Sabe por quê? Por quê? Porque os caras lá do Oriente denunciam o Instagram dele aqui no Brasil porque ele denunciou a violência contra a mulher no Islã. E a justiça brasileira derrubou o Instagram do cara. Eles estão nos portais de autoridade do governo, porque eles fazem filhos, esses filhos crescem, aumenta o volume na população, eles ganham no voto. Eu postei um vídeo no meu Instagram, tá aí, que onde a maioria era cristão, eles mataram. Então, por exemplo, se você está num país que tem muitos cristãos e você mata os cristãos e você faz muitos filhos e você domina o governo, é claro que você vai aumentar ali, Fábio. Tá no meu Instagram um vídeo, um especialista falando, ex-professor do Islã. Agora, no continente africano, está havendo uma perseguição por parte do Islã. Eles estão matando, está diminuindo a quantidade de cristãos. Vai sobrar o quê? Muçulmanos. O evangelho não é assim. Mas aqui no Brasil, há influencers muçulmanos dizendo que a religião não é ruim. Falsa Existem mensagem. os radicais. Falsa mensagem. A pergunta que fica aqui, a religião Islã é toda radical ou existe o grupo mais pacífico? Toda religião tem o seu livro, não tem? Sim. Então você pega o Alcorão, diz, pegue a faca e enfie no pescoço dos cristãos. E impõe a nossa lei, porque todo homem tem que se prostrar a Alá, o Deus do Islã. Isso não é evangelho. Isso não é religião, religação que liga o homem a Deus. Isso é assassinato. Isso é obrigação. Isso é forçar o camarada a aceitar um tipo de tradição que te é obrigado desde a sua infância. Então nós precisamos nos preparar para nos defendermos de alguma forma desse crescimento. Apologeticamente, colocando na política quem de fato tem conhecimento de causa e pregando o evangelho. Nada é mais poderoso do que a pregação do evangelho, mas eles descobriram que formar família tradicional e assumir os portais do governo faz grande diferença, irmão. Eu acho interessante nós nos prepararmos dessa forma que tu falou aí, mas também nos armando, né? Porque se vier de lá pra cá, a gente vai daqui pra lá também, né? Proteja a sua casa. Você aconselha isso pros cristãos? Se tentar entrar na minha casa e meter a faca nos meus filhos da minha esposa, leva bala. O lugar de pregar é na praça, é na igreja. Agora, invadir minha casa para assassinar minha família por causa de religião, morre. E Deus perdoa se acaso... Perdoa, eu não blasfemei contra o Espírito Santo. Tu acredita, então, que o cristão deve estar armado para se defender? Claro. Seja de bandido ou seja de radicais religiosos? Claro. Ixi, tem pastor na África aí, irmão, que a igreja, os crentes tudo armado. Quando o muçulmano vem de longe, o que é que você quer? Tome. Lá no Paquistão, cruzadas evangelísticas grandes que estão fazendo, fica pessoas armadas, né? Porque sabe que a qualquer momento pode ser atacado. Assim como em países sul-americanos dominados pelo socialismo e comunismo, durante o culto, a polícia está armada dentro da igreja. Porque o pastor não pode citar nada de política. Então, se eles podem usar contra a igreja armas, esses camaradas lá precisam se proteger sua família, proteger o lugar de culto. Eles não vão nas mecas, como é o nome desses locais de reunião deles, armados para ofender ninguém. Agora, sinagogas. se vier, nas sinagogas deles. Agora, eles protegem o ambiente de culto. E tu acredita que isso pode acontecer no Brasil? A igreja precisar se armar para se defender e se proteger de alguma forma? A igreja é formada de cidadão, Fábio. Se o país disser que ninguém pode usar arma dentro de casa para se defender, aí a gente teria que fazer um outro tipo de debate, um plebiscito. Mas na nossa nação, a igreja, o cidadão, ele tem direito sim a se proteger dentro de sua casa e proteger a sua família.